Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou aqui na sala principal de mixagem aqui da Unidub para falar exatamente de um assunto que tem a ver com mixagem, né? Muita gente pergunta, por que tem filmes que os sons, as músicas são tão altos e o diálogo fica baixo? Por que isso acontece? Tem tudo a ver com a mixagem, obviamente. Mas primeiro deixa eu tentar explicar rapidamente o que é mixagem. Mixagem é a combinação de sons diferentes, vindo de fontes diferentes, mas tendo um padrão como base. Então, na dublagem, por exemplo, o mixador, ele mixa todas as vozes junto com as músicas e os efeitos do filme. E isso vem de canais diferentes. Por exemplo, as músicas e os efeitos vêm de um canal normalmente já cedido pelo cliente, que é exatamente as mesmas músicas e os mesmos efeitos utilizados no filme originalmente. Então, nesse trecho aqui do Patrick Star Show, vamos ouvir primeiro o som original. I said no hard feelings! I guess you're the head of the house now. Why? Agora vamos ouvir o mesmo trecho sem diálogo, só ME, música e efeitos. Agora só dublagem sem efeito ainda. Desligar. Eu falei sem ressentimentos! Eu acho que é o chefe da casa agora. Tchau! E finalmente dublado e mixado. Eu falei sem ressentimentos! Eu acho que é o chefe da casa agora. Tchau! E as vozes são gravadas uma de cada vez, né? Normalmente é assim, grava uma de cada vez, teoricamente no mesmo estúdio, mas com o advento, né, da pandemia, da Covid-19, os dubladores em grande parte tiveram que dublar de suas casas, então complicou mais ainda a vida do mixador, porque aí os sons que vinham de lugares diferentes, mas todas as vozes eram gravadas no mesmo estúdio, no mesmo microfone, né, no mesmo posicionamento para todo mundo. Isso passou a ser completamente diferente, porque cada um gravava de sua casa. Mas de qualquer forma, a ideia da mixagem é você juntar todos esses sons, vozes, músicas e efeitos e afins, e transformar numa coisa só, né? Assim como quando você assiste ao filme. Tudo está unido, existe um desenho sonoro. O filme, ele não é feito meio que ao acaso. É tudo muito pensado, onde os sons vão entrar, onde as músicas vão tocar, em que nível elas vão tocar, onde que vai ter um acorde de suspense, onde vai ter uma piscadinha de olho num desenho, por exemplo, do Bob Esponja, né? Existe um desenho, tudo isso é pensado e cabe à mixagem original tornar esse sound design agradável para gerar uma experiência de maior imersão ao espectador. Assim como na dublagem, ao mixador tentar criar a mesma experiência, só que em outra língua. Isso é possível ser feito com alguns softwares, né, de som, mas o que normalmente é usado na dublagem é o Pro Tools, que é usado meio que no mundo inteiro para esse tipo de mixagem. Mas vamos voltar ao tema principal desse vídeo aqui. Por que de repente você tá assistindo ao filme e aí vem aquela explosão que te tira da cadeira? Ou você tá assistindo ali na sala, a família dormindo, isso acontece muito comigo, né? Aí eu fico com o controle na mão, abaixando e aumentando, porque às vezes a música entra alta demais, ou aquela cena de perseguição de carros e tal, é um barulho gigante em relação ao volume que os diálogos estavam. Então eu tenho que ficar ali abaixando e aumentando. Isso certamente já aconteceu com você algumas vezes. A culpa é da mixagem? Sim! E não, não é tão simples assim. É um tema que, se juntar aqui 5, 6, 10 mixadores, os caras vão ficar conversando até o fim da madrugada, porque é muito complexo realmente. Existem vários motivos para que isso aconteça, e no mundo inteiro o espectador tem esse tipo de experiência. Às vezes é proposital, porque realmente o diretor tem essa expectativa, sei lá, por exemplo, num filme de terror, né? É muito comum isso, e aí principalmente nesse tipo de filme ou de suspense, o sound design é muito importante, porque às vezes vem aquela musiquinha de fundo te criando uma tensão que tá baixinha a ponto de você nem perceber que ela tá tocando, e de repente, pá! Que é pra criar mesmo o susto, que é pra deixar o espectador ali desconfortável o tempo inteiro. Mas a gente sabe que algumas vezes isso não faz o menor sentido. Como eu já disse pra vocês, essas músicas e esses efeitos, eles vêm num canal separado, canal de áudio que foi exatamente o mesmo utilizado no filme, e existe um conceito criativo por trás. E muitas vezes
vezes ele já vem num volume meio que pré-estabelecido. Ou seja, o mixador não consegue mexer naquilo que já está estabelecido. E algumas empresas, né, distribuidoras de filmes, serviços de streaming, canais de TV, também eles têm às vezes um padrão de volume pré-determinado, que tem que ficar entre X e Y. O mixador ele não pode de repente aumentar alguma coisa ou abaixar um pouco para gerar uma experiência na visão dele mais confortável ao espectador, porque existem algumas determinações e existe essa questão da ME, que ela, junto com os efeitos, ela já é mixada, vamos dizer assim, porque você não recebe as músicas, aí os passos, aí os aplausos, barulhos de carros, não, vem absolutamente tudo junto num canal só, ou seja, já mixado aquilo, já meio pronto, não há muito o que fazer. O mixador não tem como aumentar umas palmas e diminuir a música, por exemplo. Isso é absolutamente impossível, porque já está tudo pronto, tudo amarrado num canal só, e já vem, sei lá, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim, do país de origem daquela obra, já vem pronto, não há muito o que fazer. Outra questão que faz toda a diferença é que muitos filmes são mixados para cinema, então a mixagem, sei lá, 7.1, por exemplo, imagina que existem os áudios, né, as falas, as músicas, os passos e tal, e há uma movimentação em cena do personagem andando pra lá, andando pra cá, falando de fora, né? De repente a cena tá rolando aqui na cozinha e alguém fala lá da sala. Nessa mixagem para cinema, o mixador consegue fazer o que nós chamamos de Vamos chamar de espacialização. Espacialização! Vamos chamar de espacialização, que é você colocar essas vozes onde elas de fato estão, para que você sentado na sala de cinema consiga ter essa percepção que a voz vem da direita, vem da esquerda, vem de trás, vem do fundo, enfim. Às vezes o personagem tá andando, o som vai andando junto. E as caixas de som de uma sala de cinema tem uma calibragem específica, né, de volume, de áudio. Então tem a caixa central, da direita, da esquerda, tem um monte de caixas e existe uma calibração dessas caixas, de que forma e que intensidade o som vai sair, vamos dizer assim, leigamente aqui, né, de cada caixa, e isso gera uma experiência. Quando essa mixagem vai para a TV, por exemplo, obviamente isso se bagunça um pouco, porque você não vai ter a mesma experiência sonora que você vai ter dentro do cinema. E isso é um dos fatores que pode bagunçar um pouco essa questão de músicas e efeitos muito altos ou muito baixos e vozes muito altas ou muito baixas, uma em relação à outra. Assim como, por exemplo, você já deve ter visto algum filme, sei lá, no tablet, no computador ou até no avião, com fone de ouvido, que também é uma experiência completamente diferente no que diz respeito ao som, ao sound design daquele filme. Então, a forma como você está assistindo ao filme, ela faz toda a diferença nessa questão do que a gente está falando aqui. Se você está ouvindo em casa, se você está ouvindo num home theater, se você está assistindo num cinema, se você está assistindo num avião, se você está vendo de fone ou não, tudo isso vai interferir bastante nessa questão sonora, obviamente. Por isso que alguns filmes às vezes são mixados para cinema e depois eles são remixados para passar na TV, porque aí você precisa mexer numa configuração, ou é 2.0, 5.1, 7.1, Atmos, é uma doideira, é uma maluquice, mas essas inovações tecnológicas eu acho que elas vêm até no intuito de melhorar essa experiência onde quer que o espectador esteja, porque obviamente o diretor do filme, os produtores, eles querem gerar o mesmo impacto onde quer que você assista. E obviamente o som é muito importante nesse quesito, não é à toa que existe Oscar, né, para melhor som, é isso? Melhor som que chama? É, né? Design de som. Design de som, enfim, não é à toa que existe, porque é fundamental a experiência do espectador. Ela passa inevitavelmente pela qualidade, pela criação e pelo desenho sonoro que se faz a esse filme. Entra nessa questão também um fator meio cultural, técnico, sei lá, mas vocês vão entender. Muitos filmes, especialmente os filmes que vão para cinema, eles muitas vezes são mixados fora do país. Ou seja, quem vai mixar, na maioria das vezes, é um cara que não entende português. Assassination on my English now. E esse cara, muitas vezes, ele vai mixar em 10 línguas
esse filme. Vai mixar em alemão, francês, italiano, coreano, japonês, português do Brasil, português de Portugal e assim vai. E aí, como eu disse para vocês, existe um processo criativo nessa ME, que ela foi criada de tal forma pensada, e o mixador não tem como mexer nisso, mas a questão cultural, o que eu quis dizer é porque é o seguinte, às vezes um mixador brasileiro, ele percebe que uma sílaba tá comida, ou que aquela palavra não ficou muito clara, então ele pode, sei lá, aumentar um pouquinho, dar um ganho no volume daquela fala para que o público brasileiro entenda. Já esse mixador americano, por exemplo, ele não vai saber que não tá dando para entender. Ele não vai saber que aquela última sílaba ficou comida e isso faz diferença ou não. Ele acaba padronizando. Pensa que o cara tem, sei lá, uma semana para mixar 10 vezes aquele filme. Ele precisa estabelecer um padrão, sei lá, criar um preset. Seria isso, Gabriel? Mais ou menos criar um preset da mixagem, e aquilo vai ser aplicado em todas as línguas e não necessariamente vai dar certo por causa dessa questão cultural, né? Algumas palavras comidas em algumas línguas o povo entende, e em outras, principalmente no nosso caso, se tiver comida um pouco e tal, você não vai entender, e isso acontece bastante nos filmes. E aí tem até uma parte técnica que tem a ver com o diretor, é um pouco culpa do diretor às vezes, que ele precisa estar com o ouvido bem aberto a essa mixagem, a essas explosões, as músicas que entram e tal, porque às vezes ele deixa a fala passar um pouquinho, a última sílaba, as duas últimas sílabas, às vezes estão passando para cima desse efeito, e aí a culpa acaba sendo um pouco do diretor. É preciso ter essa percepção técnica também por parte do diretor para entregar o filme com as falas absolutamente nos lugarzinhos onde elas têm que estar, porque senão isso também atrapalha na experiência e no entendimento de algumas falas, de algumas situações do filme. Ou seja, deu para ver um pouquinho nesse vídeo vindo de um cara razoavelmente leigo, que é algo muito complexo, muito difícil, né? O mixador, ele tem que misturar esses sons todos, essas vozes, junto aos efeitos e às músicas, criar essa espacialização, né, que é da ambientação a quando o cara fala numa igreja, quando fala numa quadra de basquete, quando fala na rua, quando fala no telefone, seguir padrões internacionais e padrões particulares de cada empresa e adaptar tudo isso às caixas de som às quais você vai assistir ao filme, se é no cinema, se é em casa, se é no avião. Tudo isso faz muita diferença para a mixagem e para o seu entendimento, né, para a experiência do espectador ser agradável e ao mesmo tempo criar a imersão necessária que o processo criativo do diretor, do técnico de som, não sei como é que se chama muito essa profissão no cinema, todo esse conceito que eles criaram. Olha só que difícil que o cara que senta aqui numa mesa dessa precisa fazer, precisa lidar, precisa se adaptar, tem que agradar absolutamente todo mundo, e isso às vezes em algumas horas, em um dia, 2 dias, um trabalho que às vezes foi feito em meses. Quanto tempo você leva para fazer esse trecho que você apresentou pra gente? Ah, esse trecho tem que ser meio rápido, tem que ser no máximo 20 minutos. Fazer um efeito desse, estourando até muito. É muito, muito, muito difícil. Esse tema de som alto, som baixo é muito complexo, é muito complicado, e existem opiniões diversas com relação a isso. Tem gente que acha que tem que ser assim mesmo, tem gente que acha que é um erro, e às vezes tem que ser, e às vezes realmente é um erro de mixagem. Aqui na Unidub, graças a Deus, nós temos mixadores incríveis, maravilhosos, os caras são tudo gato ainda. Mas a gente sabe, né, que também não é assim em todos os lugares, né? Existem estúdios de todos os tamanhos, de todos os níveis. Os filmes mesmo, assim como os clientes, eles têm budgets diferentes, eles têm orçamentos diferentes para fazer os seus filmes. Então, obviamente, existe também uma diferença, às vezes, na qualidade, em função desse orçamento que é colocado para fazer um filme, para qual estúdio vai, né? Quem é o mixador, se ele tem conhecimento, experiência, ou se é alguém que está ainda aprendendo ali, ralando para começar na carreira, e nem sempre ele tem também os melhores instrumentos, né? Você precisa de equipamentos com a tecnologia, né, de ponta. Então tudo isso certamente influi, mas a gente espera aí, né, que esses avanços tecnológicos que surgem cada vez mais possam ajudar, né, possam democratizar, vamos dizer assim, a mixagem, porque acho que essa é uma forma da gente melhorar a experiência, melhorar a qualidade da mixagem
E vamos ver o que vem por aí, porque muita coisa ainda acontece. Agora tem o Atmos, né, que é uma nova tecnologia de áudio imersivo. É coisa de louco, Brasil! É isso aí. Deixa nos comentários que filme é absolutamente insuportável de assistir por causa dessa questão de som alto, som baixo, tiro alto, música alta, a voz lá embaixo, ou o contrário. Que filme você teve que ficar com o controle na mão, ou você desistiu de ver porque já tava chato demais? Deixa aí nos comentários que é importante a gente saber. E é claro, se inscreva no canal, clica aí no sininho porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Valeu, galera, até a próxima!